Você já parou para imaginar quantas dezenas de vezes ao longo da vida alguém com diabetes tipo 1 administra insulina? Inúmeras, todos os dias. Para essas pessoas, depender dessa rotina é certamente mais que um incômodo. É uma presença constante que toca cada aspecto da vida. O planejamento de uma viagem, uma festa, até mesmo um sono tranquilo. Mas sempre existiu um limite invisível. Por mais avançada que a medicina se tornasse, ninguém conseguiu devolver ao corpo diabético a capacidade natural de produzir insulina sem que o próprio sistema imune destruísse essa nova fábrica interna. O risco de rejeição sempre foi uma barreira imensa. Por décadas, pesquisadores tentaram transplantes de ilhotas pancreáticas, células-tronco, terapias genéticas, e quase sempre os resultados trombavam com o sistema imunológico. Ou as células eram eliminadas rapidamente, ou então exigiam imunossupressores pesados que trazem efeitos colaterais severos. E é nesse contexto que surge a grande promessa. Um paciente que vive com diabetes tipo 1 desde jovem acabou de receber células modificadas que parecem esconder-se do sistema imunológico. Essas células produziram insulina sem que ele precise de drogas que suprimem toda a sua defesa natural. Imagine o impacto. Para muitos, isso pode significar liberdade. Redução drástica de picos de glicose, menos risco de crises, menos vigilância constante. Pode ser um divisor de águas, ainda que embrionário. Mas é cedo para comemorar com certeza. Precisamos entender como isso funcionou, quais são os cuidados e o que ainda falta para que isso não seja apenas um caso isolado, mas uma realidade presente para muitos. O que parecia impossível finalmente começa a ganhar forma. Pela primeira vez, células produtoras de insulina, geneticamente modificadas, foram transplantadas em um paciente com diabetes tipo 1, sem que o organismo as rejeitasse. E o mais surpreendente, não foi necessário o uso de medicamentos imunossupressores, que sempre foram a pedra no sapato desse tipo de tratamento. A pesquisa conduzida pela empresa Vertex Pharmaceuticals e acompanhada por cientistas independentes conseguiu algo inédito: disfarçar as células de modo que o sistema imunológico não as reconhecesse como inimigas. É como se essas células tivessem colocado uma capa de invisibilidade, escapando do radar do corpo humano. O procedimento foi realizado em um paciente que convivia há décadas com diabetes tipo 1. Logo após o transplante, exames confirmaram a produção natural de insulina em níveis que antes pareciam inalcançáveis. Isso significa que o corpo dele voltou, ainda que parcialmente, a regular o açúcar no sangue por conta própria. Para quem não está familiarizado, o diabetes tipo 1 surge quando o sistema imunológico destrói as células beta do pâncreas, responsáveis por fabricar insulina. Até hoje, a única saída era repor esse hormônio artificialmente, com injeções ou bombas de infusão. Essa dependência é vitalícia e exige disciplina diária. O que esses cientistas fizeram foi criar uma versão de células capazes de produzir insulina e, ao mesmo tempo, resistir ao ataque imune. Elas foram cultivadas em laboratório a partir de células-tronco, reprogramadas para funcionar como se fossem as originais do corpo humano. Um dos pesquisadores explicou: é como se tivéssemos encontrado a chave certa para abrir uma porta que estava fechada há 100 anos. A chave, neste caso, é a engenharia genética, que pode permitir um futuro em que pessoas com diabetes tipo 1 não precisem mais viver prisioneiras de seringas ou aparelhos. A grande revelação é clara. Não estamos mais falando apenas de controlar a doença. Estamos diante da possibilidade de revertê-la, ainda que de forma inicial, trazendo de volta ao corpo uma função perdida. Essa descoberta desperta esperança em milhões de famílias, mas também levanta perguntas importantes. Se por um lado ela abre a porta para um futuro sem injeções diárias de insulina,
por outro, ainda estamos diante de um caminho cheio de incertezas. Primeiro, o impacto direto. Imagine um tratamento capaz de reduzir complicações graves como cegueira, insuficiência renal e amputações, todas ligadas ao diabetes mal controlado. Se as células transplantadas funcionarem de forma duradoura, isso pode significar não apenas uma vida mais livre, mas também uma redução imensa nos custos de saúde pública. Afinal, só no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas convivem com diabetes tipo 1, e no mundo, esse número ultrapassa 8 milhões. Mas os desafios são enormes. A experiência atual foi feita em apenas um paciente. Será que os resultados se repetirão em outros? Quanto tempo essas células permanecerão ativas sem serem destruídas? Há riscos de efeitos colaterais, como tumores ou reações imprevistas? Outro ponto delicado é a produção em larga escala. Criar células geneticamente modificadas a partir de células-tronco é um processo caro e complexo. Se der certo, será que esse tratamento estará acessível apenas para poucos? Ou poderá ser democratizado para milhões de pessoas? Especialistas alertam. O entusiasmo é legítimo, mas precisamos de paciência. A ciência exige tempo para confirmar eficácia e segurança. Estamos apenas na primeira página de um novo capítulo. Também existem dilemas éticos. Até onde podemos modificar células humanas sem criar novos riscos? E como equilibrar o avanço tecnológico com a necessidade de equidade no acesso? São perguntas que não têm resposta imediata, mas que precisam acompanhar cada passo desse processo. Ainda assim, mesmo com as incertezas, a sensação é de que estamos testemunhando o início de uma revolução. Uma revolução que pode transformar não só a forma de tratar o diabetes, mas todo o campo das doenças autoimunes, onde o corpo se volta contra si mesmo. Diante dessa novidade, a primeira reação é sonhar. Será que estamos mais perto de uma cura para o diabetes tipo 1? E a resposta é, talvez nunca estivemos tão próximos. Essa pesquisa reacende algo fundamental para qualquer pessoa que convive com uma doença crônica, a esperança. Mas esperança aqui não significa esperar de braços cruzados. Significa acompanhar os avanços da ciência e, ao mesmo tempo, adotar medidas práticas que já estão ao nosso alcance. Mesmo sem acesso imediato a essa tecnologia, existem caminhos para melhorar a qualidade de vida. Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente, monitorar a glicemia e seguir os tratamentos atuais são passos que continuam a salvar vidas todos os dias. Esse novo transplante mostra que a ciência não desistiu e que, enquanto pesquisadores procuram soluções definitivas, cada escolha diária pode fazer diferença. Para muitos pacientes, saber que existe uma possibilidade real de recuperar a produção natural de insulina já muda a forma como enfrentam a rotina. É um lembrete de que o futuro pode ser diferente do presente. Histórias inspiradoras começam a surgir. Pacientes que participaram de pesquisas anteriores, mesmo sem resultados tão transformadores, relatam como o simples fato de emprestar o corpo para a ciência trouxe propósito e renovou a fé em dias melhores. Agora, com esse marco inédito, a sensação de estar colaborando para algo que pode beneficiar milhões é ainda mais poderosa. E há uma mensagem prática. Mesmo quando a grande revolução ainda está em testes, pequenas revoluções já acontecem todos os dias. O acesso a novas tecnologias de monitoramento, como sensores de glicose contínua e bombas inteligentes, já transformou a vida de milhares de pessoas. Esse transplante inovador não elimina esses avanços. Ele se soma a eles, desenhando um futuro mais integrado e menos doloroso para quem vive com diabetes. A inspiração está clara. Ciência e cuidado pessoal caminham juntos. Enquanto o laboratório trabalha para devolver a insulina ao corpo, cada pessoa pode continuar trabalhando para proteger sua saúde e sua qualidade de vida.
O que aprendemos com essa notícia vai muito além do diabetes tipo 1. Ela nos lembra de que a ciência é um trabalho de gerações. Décadas de tentativas, erros e frustrações foram necessárias para chegar a um ponto em que uma única pessoa pudesse produzir insulina novamente, sem precisar desafiar o próprio sistema imunológico. Essa conquista é um marco, mas também um convite à paciência e à perseverança. Ela mostra que mesmo as doenças mais desafiadoras podem ser enfrentadas com criatividade, persistência e colaboração entre cientistas de todo o mundo. Para quem vive com diabetes, o legado dessa descoberta é a esperança concreta de que a vida pode mudar. Para quem não tem a doença, é um lembrete poderoso de que investir em ciência, apoiar pesquisas e valorizar a informação de qualidade são atitudes que beneficiam toda a sociedade. A grande lição é clara. Cada passo da ciência, por menor que pareça, abre caminho para transformações gigantescas. A cura definitiva pode não estar disponível amanhã, mas ela já começou a ser escrita hoje. E a mensagem final que fica é esta: não caminhe sozinho. Informação compartilhada é cuidado multiplicado. Se essa história trouxe esperança para você, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir. A saúde é uma jornada coletiva e juntos podemos transformar descobertas em vidas mais longas, plenas e livres.